paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Saúdo também os nossos obreiros com a paz do Senhor Jesus. Aleluia, em especial saúdo o pastor Gabriel, que está na direção deste culto nesta noite. Aleluia. Os irmãos que trouxeram a sua Bíblia, abram no Evangelho Lucas. Glória a Deus. Capítulo de número 24. Já diz amém? Amém. Lucas capítulo de número 24. Versículo de número 1. Amém, meus irmãos? Amém. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois varões com vestes resplandecentes, Aconteceu que, perplexa a esse respeito, apareceram dois varões com vestes resplandecentes, estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Amém? Amém. Glória a Deus. Podem sentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Adorando e exaltando o nome do Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Para isso nós estamos aqui nesta noite. Aleluia. Como pode nos amar tanto assim, né, irmão? Aleluia. Mesmo sendo pecador, Ele viu algo em ti. Aleluia. Ele viu algo em nós. Meus irmãos, nessa noite eu quero falar, aleluia, a respeito, acredito que não ocupando muito tempo dentro desse tema, mas também a respeito da morte de Cristo e da sua ressurreição. Aleluia. Quero ler a palavra do Senhor aqui para os irmãos em Marcos, capítulo de número 16. Os irmãos não precisam ler. Aleluia, que diz assim a palavra de Deus, irmão. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e chorando. Amém? Amém. Aleluia. Meus irmãos, essa palavra mostra uma das preocupações que Jesus tinha enquanto estava com os seus discípulos nos seus últimos dias. A gente sabe, irmão, que eu acredito que a última Santa Ceia que Jesus fez com os seus discípulos não foi uma Santa Ceia como as outras anteriores àquela. A Bíblia diz, então, que Jesus, pelo final, começava já a falar aos seus discípulos todas as coisas que havia de acontecer a ele. Jesus tinha uma preocupação, irmão, de quando ele não estivesse com os discípulos, de que maneira que os discípulos iriam agir, como que os discípulos iam continuar. E o que essa palavra que nós fizemos leitura aqui em Mateus 24 e também em Lucas 16 mostra para nós, irmão, é que quando Jesus morreu, os discípulos de Jesus, eles ficaram muito tristes. E eles estavam chorando, reunidos e chorando. Eu acredito que eram poucos aqueles que ainda tinham força para consolar. Se nós olharmos para a palavra de Deus e saber a forma como o povo de Israel e eram religiosos também, e sabendo que Jesus morreu na sexta-feira, não deu tempo, irmão, para fazer um sepultamento direito. Então Jesus morre na sexta e já tinham que descansar no sábado. Por isso que a palavra de Deus diz, irmão, que no primeiro dia da semana, no domingo, as irmãs tinham preparado aromas para ir fazer um sepultamento direito como tem que ser. Já no primeiro dia, foi preparado na sexta para fazer o sepultamento no domingo, porque nem isso Jesus teve. Mas dentro desse tempo, quero que os irmãos entendam que
Os irmãos estavam preparando tudo, os aromas, os perfumes para perfumar o corpo de Cristo. E quando nós lemos aqui a palavra de Deus em Mateus 24, irmão, é algo tremendo, porque quando Jesus nasce, nós vimos os anjos do Senhor anunciando o nascimento do Salvador. A Maria, o grande propósito de Deus, anunciando, irmão, o nascimento de Jesus também, quando ele nasce, aos pastores, né? Ali uma milícia de anjos que aparece louvando ao Senhor, porque nasceu o Salvador, Deus conosco. Os anjos, irmão, começam a anunciar o nascimento de Cristo. E quando Jesus morre e ainda não aparece a ninguém, nós vimos aqui os anjos do Senhor fazendo algo tremendo, tentando animar o povo. A palavra de Deus diz, irmão, que quando Jesus foi sepultado, os fariseus, os homens que armaram para Jesus e o mataram, pediram que os romanos colocassem ali uma escolta para que guardasse a pedra, porque havia essa profecia da ressurreição e eles sabiam, mas o medo deles era que os discípulos de Jesus fossem lá, removessem a pedra, roubassem o corpo e dissessem que Jesus tinha ressuscitado. Mas a Bíblia diz, irmão, que no primeiro dia da semana acontece algo sobrenatural. Da mesma forma que Jesus foi anunciado, irmão, de forma sobrenatural. Da mesma forma que Jesus nasceu de uma forma sobrenatural, irmão. Também essa pedra não vai ser removida por homens. Essa pedra não vai ser removida pelos discípulos de Jesus, porque como nós lemos na Bíblia, irmão, eles estão tristes e chorando pela morte de Cristo. Amém? Amém. Mas a Bíblia diz, irmão, que um anjo desceu do céu e removeu a pedra. Aleluia. E aquela escolta romana que estava ali, a palavra de Deus diz que eles ficaram tremendo de medo, irmão, e nada puderam fazer. Mas eles viram o que aconteceu. Eles viram, irmão, que verdadeiramente o homem que estava ali dentro do sepulcro não era qualquer homem, mas era o Filho de Deus. E como haviam dito e foram colocados ali aquela escolta romana, sabendo que havia essa profecia, mas o medo deles era que os próprios discípulos roubassem o corpo, os que estavam ali conseguiram perceber, irmão, que quem estava confirmando essa profecia era o próprio Deus. E que esse anjo que desceu do céu e mostrava que Jesus Cristo era sim o Filho de Deus, até mesmo para aqueles romanos que estavam ali fazendo a escolta no sepulcro. Mas quando eles vão embora e anunciam o que aconteceu, irmão, e eles falam a verdade para os fariseus, o porquê que eles saíram de lá, o que eles viram, a forma como o anjo desceu e removeu a pedra, ali é oferecido a eles dinheiro para que eles não espalhem essa mensagem da ressurreição de Cristo. Não espalhem essa mensagem no sobrenatural de um anjo que desce. Os discípulos de Jesus, irmão, não apareceram ali antes do anjo, mas as irmãs estavam preparadas para irem lá, para perfumar o corpo, para se encontrar com o corpo de Jesus. E aí entra, irmão, algo que começa a acontecer, aonde Deus envia os seus anjos, irmão. Porque o mesmo anjo que remove a pedra não vai embora, ele fica ali. E a Bíblia diz que quando essas irmãs foram lá, irmão, encontraram a pedra removida. E ainda a palavra do Senhor diz que enquanto elas estavam indo, antes elas prepararam todas as coisas, uma olha para a outra e diz assim: como é que nós vamos remover aquela pedra? Essa era a preocupação delas. Como que nós vamos conseguir remover aquela pedra? Só que quando elas chegaram lá, irmão, elas viram que a pedra estava removida. Aleluia. E ali estava, irmão, um anjo do Senhor. E disse para elas: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Aleluia. Os aromas que elas estavam nas mãos, irmão, e o que elas tinham preparado na sexta-feira para perfumar o corpo, não é necessário, porque Jesus estava vivo. Glória a Deus. Elas não tinham visto Jesus ainda, mas já estavam recebendo uma mensagem dos anjos do Senhor. Da mesma forma como os anjos do Senhor anunciaram de forma sobrenatural o nascimento de Jesus, agora Deus ordena que os anjos também, irmão, renovem as forças dos seus discípulos. E dando mensagens, irmão. E as mensagens que os anjos do Senhor estavam trazendo essa: Jesus está vivo. Glória a Deus. Nós olhamos, irmãos, para a palavra de Deus e vimos, narrado por Marcos, irmão, a forma como estavam os discípulos. E essa mensagem que Maria recebe da parte do anjo, ela também recebe uma ordem
de ir e anunciar aos irmãos. E ela vai anunciar aos irmãos que estavam chorando, aos irmãos que estavam sofrendo pela morte de Jesus. E aqui, irmão, a palavra do Senhor diz assim: Ele não está aqui, mas ressuscitou. E ele fala assim: lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galileia. Lembrai-vos de como ele vos preveniu estando ainda na Galileia. Lembrai-vos de como ele vos preveniu estando ainda com vocês. Lembrai-vos, por quê? Porque a tristeza fez com que os irmãos se esquecessem daquilo que Jesus falava. E essa era a preocupação de Jesus, irmão. Era que quando ele não estivesse aqui, a forma como os discípulos iriam agir. E a Bíblia mostra, irmão, que quando Jesus não estava, nesse dia de descanso, no sábado em que Jesus ficou e não apareceu para eles, eles estavam tristes. Mas começa, irmão, os anjos do Senhor a fazer o serviço, a anunciar aos seus discípulos que Jesus está vivo. Jesus não estava, Jesus está vivo, aleluia. E o versículo 7 diz assim: quando ele falava e dizia: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Percebam que o anjo do Senhor está dizendo para as irmãs, está falando para elas: lembrai-vos do que ele disse. Lembrai-vos o que tinha que acontecer. Ele mesmo disse para vocês enquanto estava na Galileia, que o Filho do Homem tinha que sofrer na mão dos pecadores, que ele tinha que morrer, que ele tinha que ser crucificado, mas que ele também iria ressuscitar ao terceiro dia. E era isso, irmão, que os discípulos de Jesus tinham que ansiar e tinham que crer. Mas só que era tanta gente triste. Era Pedro triste porque negou, irmão. Eram os irmãos chorando pelo que viram. Pelo que viram. A forma como maltrataram e feriram o Cordeiro de Deus. A forma como mataram Jesus, irmão. Mas uma coisa a igreja tem que entender: a morte não venceu Jesus, irmão. Aleluia. A morte não venceu a Cristo, mesmo quando ele estava na cruz, irmão. No seu último suspiro, irmão, ele fala assim: a minha morte ninguém tira, sou eu que dou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E esta morte de Cristo é uma morte de resgate. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, meus irmãos, nós passamos a entrar dentro de uma palavra profunda, de uma profundidade muito maior do que aquilo que muitos buscam em Deus, irmão. Porque a morte de Cristo foi para redimir, não para redimir a Israel, mas para redimir todo o ser humano, aleluia. Aqueles que acreditam, aqueles que creem no Senhor, aleluia, pudessem herdar a salvação. Porque assim como foi cantado pelos jovens, irmão, um dia o homem foi expulso do paraíso por causa do pecado, mas o Cordeiro de Deus veio para tirar o pecado do mundo e dar ao homem outra vez a oportunidade de entrar no paraíso. E alguém vai dizer que nada, pastor, eu não acredito. Mas a Bíblia diz, irmão, que certa vez, ainda estando Jesus na cruz, lá estava, irmão, um ladrão olhando para ele. Alguns estavam debochando dele, outro irmão estava ali para defender ele e dizer assim: nós na verdade por justiça estamos aqui, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus olhou para ele e disse: em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A morte de Jesus abriu a porta para o ser humano entrar outra vez no paraíso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A morte de Jesus é mais profunda do que qualquer bem material. E nesta noite eu quero falar a respeito disso. Qual é a nossa expectativa no Senhor, aleluia? Porque o Senhor Jesus não nos decepciona, jamais nos decepcionará. Se tem crente que acredita nesta palavra, dá glória ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós damos glória ao nome dele. Mas quando Jesus morre, os irmãos estão tristes, estão chorando. Meus irmãos, o
o que acontece é que os anjos do Senhor começam a atuar, trazendo uma palavra. O anjo remove a pedra, dá uma mensagem à irmã Maria, a Madalena. A irmã Maria Madalena, irmão, também tem um encontro com Jesus após isso. Ela estava chorando, irmão. Ela estava ali, irmão, chorando, porque levaram o corpo do meu mestre, que nada, até Jesus chamar ela pelo nome e dizer Maria, e ela percebe, mestre, é o Senhor, e ali ela se agarra em Jesus, e Jesus diz para ela, vai lá, e fala para os irmãos que tu me viu, fala para os irmãos que eu sou vivo, fala para eles que eu vou me encontrar com eles. Essa palavra de Deus era uma palavra de ânimo. Jesus estava tentando animar os discípulos, e Maria Madalena sabia, irmão, que isso iria animar os discípulos. O quê? Quando eles soubessem que Jesus estava vivo. Glória a Deus. E aí, meus irmãos, a palavra do Senhor diz que ela fez isso, irmão. Ela saiu para anunciar. Ela foi anunciar para aqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e chorando. E quando ela entra no local onde estão alguns discípulos, não todos, mas alguns discípulos, irmão, eu acredito que ela já entra com um sorriso no rosto. É claro que sim, irmão. Por quê? Porque ela viu, irmão, que Jesus estava vivo. Ela viu Jesus vivo. E quando ela entra no lugar, ela encontra os irmãos chorando, encontra os irmãos tristes, irmão, e ela entra para dizer assim: eu vi o Senhor. Aleluia. Aleluia. Ele falou comigo. Ele está vivo. E daqui um pouco mais, irmão, chega mais algumas mulheres, porque Jesus apareceu primeiro para Maria Madalena, depois para algumas mulheres, apareceu também para Pedro, e por quarto lugar ele aparece aos discípulos de Emaús. Jesus passou a aparecer, a fazer as suas aparições aos irmãos, e nessas aparições ele não aparece a todos, mas a cada um que ele aparece, após a sua morte, ele manda que avisem os irmãos que ele está vivo, manda que anunciem que ele está vivo. Ele manda avisar para quem está triste que ele está vivo. E quando nós anunciamos que Jesus está vivo, é como o anjo do Senhor está anunciando: se Jesus está vivo, também está vivo as suas promessas. Aleluia. Nessa noite acredite que o Senhor Jesus está vivo. Acredite que o Senhor está vivo. Eu estou aqui nessa noite, irmão, e não tenho outro tema para essa mensagem senão dizer à igreja que Jesus está vivo. Aleluia. Jesus está não venceu o nosso Jesus, aleluia. A morte não venceu o nosso Jesus. Mas escute só, irmão, para alguns irmãos que estavam sofrendo, como a palavra do Senhor diz, estavam tristes e chorando. A Bíblia diz em Mateus 24, versículo 11: tais palavras lhes pareciam como delírio e não acreditaram. A irmã chega anunciando em meio a tanto choro e tristeza. Escute isso aqui, que Jesus está vivo, irmão. Só que tais palavras pareciam como delírio. Ela deve estar delirando. Ela não teve um encontro nada. Alguns não acreditaram, irmão. Mas é tão tremendo, irmão, que antes mesmo de Jesus aparecer para Pedro, Pedro sai correndo e vai até o sepulcro. E João vai junto com ele, irmão. Quando ele chega lá, ele olha e vê que realmente a pedra tinha sido removida, irmão. E ele vê o túmulo vazio. E a Bíblia diz que ele creu. Por mais que Pedro tinha sido, no momento da crucificação de Cristo, aquele que negou Jesus 3 vezes, irmão, também, irmão, quando Jesus ressuscitou, ele foi o primeiro a crer, sem ver. Aleluia. Ele viu o sepulcro vazio e a palavra do Senhor diz que ele creu, irmão. Mesmo que fosse anunciada por ela essa mensagem, a palavra de Deus diz, irmão, que naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, que são 12 quilômetros, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa, e de que ides tratando na medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Irmãos, estes 2 discípulos de Emaús que estão voltando, estavam na sala quando a mensagem de que Jesus está vivo chegou. Só que a tristeza foi maior do que a fé. A tristeza foi maior do que a fé. A dor foi maior do que a fé.
E por mais que alguém anunciasse com alegria que Jesus estava vivo, para eles Jesus não estava não. E eles foram embora, e estavam voltando para a sua terra, voltando, irmão, para Emaús, quando se aproxima deles a Jesus. E olha o que a Bíblia diz, irmão, que Jesus se aproximou deles, mas eles não conseguiram perceber que quem estava caminhando com eles era Jesus. E então Jesus perguntou: que é isso que vos preocupa? O que está preocupando vocês? E de que ides tratando na medida em que caminhais? Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno. Escute isso aqui: que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras. Glória a Deus. Aleluia. Entendeu? Glória a Deus. Não sei se todo mundo entendeu, não, irmão. Não sei se todo mundo entendeu. Você bem sincero, de repente vocês não entenderam. Vocês não prestaram atenção no que Cleopas está dizendo. Ele está dizendo assim, ó: não ouviste os acontecimentos que aconteceram em Jerusalém nesses últimos dias? O que aconteceu? O que fizeram a Jesus? Que era Jesus, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavra diante de Deus e todo o povo. Jesus o quê? Jesus era. Essa é a questão. A tristeza é tão grande que, por mais que eles tivessem sido discípulos de Jesus no momento em que Jesus não estava com eles, a tristeza foi maior do que a lembrança da promessa. A tristeza foi maior do que a lembrança das palavras de Jesus enquanto ele ainda estava com eles, irmão, a ponto deles voltarem para trás. E para eles agora, irmão, a tristeza é tão grande que Jesus não é, Jesus era. Mas Jesus está aí. Jesus é tremendo, é maravilhoso. Jesus está indo renovar a promessa. Jesus está indo levar, irmão, uma palavra de ânimo que faça arder o coração, para que os que estão voltando possam retornar. Meus amados, Jesus está se encontrando com eles. Eles não conseguem ver, mas Jesus não mudou. Jesus não mudou. Jesus não mudou, igreja. Aleluia. Quem mudou foi os discípulos. Jesus está fazendo a mesma obra de buscar. Jesus está fazendo a mesma obra de evangelizar. Jesus está fazendo a mesma obra de promessa, de palavra que arde. Jesus está fazendo a mesma obra. O que está acontecendo na vida de Cleopas, irmão, e quem sabe seja Cleopas ou Cleopas e Maria, o que está acontecendo na vida deles, irmão, é que a tristeza é tão grande que Jesus não é, agora Jesus era. A tristeza é tão grande, irmão, que eles estão voltando dizendo assim: mas já é o terceiro dia, já está passando o tempo e ele ainda não apareceu, mas ele vai aparecer, porque a promessa que ele faz, ele cumpre. Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Ele é fiel para cumprir aquilo que Deus me prometeu. Aquilo que Deus te prometeu há de se cumprir. Aleluia. Se a promessa que você recebeu veio da parte de Deus, vai acontecer em nome de Jesus. Aleluia. Vai acontecer. Aleluia. Não ouves os acontecimentos, e Jesus começa a conversar, meus irmãos. Que coisa tremenda. O que aconteceu? Ele sabe que aconteceu o que aconteceu com ele, mas ele está vivo. A morte não venceu. Os anjos do Senhor, eles não estão ainda trazendo mensagem, ainda estão na terra. Há um sobrenatural de Deus na terra acontecendo. É anjo andando em dupla para um lado, é Jesus caminhando e se encontrando com os discípulos por outro, é Satanás, irmão, batendo em retirada, porque Jesus está vivo. Aleluia. É daqui um pouco mais, é irmão feliz, é crente pregando, festejando, se alegrando, porque Jesus está se encontrando outra vez com o seu povo. Toda tristeza vai ser retirada, aleluia. Toda lágrima será enxugada, porque Jesus está se encontrando com o seu povo. Aleluia. Glória a Deus. Só Ele pode fazer isso, irmão. Aleluia. Os irmãos não estão conseguindo enxergar, e não é porque Jesus não está transformado em outra pessoa. Não é. Jesus é Jesus, irmão. E quando a gente lê a Bíblia, irmão, a gente vê que muitos dos discípulos, você lê a Bíblia, você vai ver que muitos dos discípulos de Jesus, após a sua morte, quando ele ressuscitou, não o reconheceram. Maria pensou que era um jardineiro, e ele estava disfarçado de jardineiro. Não, irmão, era Jesus. É que a tristeza é tão grande que às vezes a gente nem reconhece mais que é Deus falando.
A tristeza é tão grande, irmão, muitas vezes que a gente nem reconhece mais que o Senhor está com a gente, que Ele está do nosso lado. Olha para os discípulos de Emaús, irmão, eles estão tão tristes, o sofrimento é tão grande, há tanta decepção, irmão, tanta decepção em Cristo, que Jesus era. Mas Jesus está ali do lado deles, caminhando com eles. Jesus é. Igreja, Jesus é. Glória a Deus. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E agora, meus irmãos, eu já vou terminar, irmão. Agora, os discípulos de Emaús, eles começam a conversar com Jesus e colocam para Jesus a causa da sua volta. E a Bíblia diz: ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Eles aguardaram até o terceiro dia. Ninguém vai embora no sábado, irmão. Ficaram lá, irmão, até o domingo e foram embora. E o que eles estão dizendo para Jesus, irmão, é que nós esperávamos. E o que se esperava e não aconteceu. Se a pessoa vai embora é porque perdeu o quê? Perdeu a esperança. Não é isso? Se eu estava esperando algo, não aconteceu e eu fui embora, o que eu perdi? Esperança. Nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Aí é que está o erro. A visão que eles tinham nesse tempo, meus irmãos. Israel pagava tributo aos publicanos, aos romanos. Israel, irmão, estava sofrendo na mão de Roma. Israel, irmão, que é o povo de Deus, já não tinha mais só a adoração a Deus, estava totalmente corrompida. E aqueles que ainda depositavam a sua fé em Deus e olharam para Cristo como Messias, muitos deles esperavam em Jesus, irmão, que Jesus fosse redimir somente a Israel. Só Israel. A palavra redimir, irmão, eu coloquei aqui, significa reconquistar aquilo que se havia perdido. Na visão deles, Israel estava perdida acerca da adoração, estava perdida acerca da política, muita corrupção, e eles esperavam que Jesus viesse para redimir somente a Israel. Essa visão que estava errada. Jesus nunca esteve errado e nunca vai estar. O que estava errado era a visão dessas pessoas em Cristo. Jesus disse lá em João 13, irmão, ele disse que não veio para condenar o mundo, mas veio para salvar o mundo. Essa deve ser a minha e a tua visão em Cristo. Porque, escute, porque se eu tiver outra expectativa no Senhor e isso não acontecer, pode ser que eu perca a esperança e vá embora triste. Mas enquanto eu olhar para Jesus como Salvador e acreditar que Ele vive, essa esperança vai estar dentro do meu coração. Tem gente que foi embora porque Jesus não curou. Tem gente que foi embora porque a porta não se abriu. Tem gente que foi embora porque o casamento não deu certo. Jesus te prometeu isso? Não, irmão. Primeiro você tem que entender para que Ele veio. Ele veio para salvar, para redimir não somente a Israel, mas para redimir o mundo. Aleluia. A salvação em Cristo. A salvação em Cristo. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A visão de Cleópatra e Maria em Jesus, irmão, de repente estava errada. Por quê? Porque eles dizem assim: ó, nós achávamos, esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Ou seja, tirar de sobre nós toda essa opressão que Roma impõe. Só que não, irmão. Roma pode continuar impondo, pastor Gabriel, de modo que ainda vai matar os apóstolos na continuação do Evangelho. Mas uma coisa está acontecendo: Jesus está redimindo todo o mundo, de uma forma que todo aquele que acredita em Cristo e não sabe quem é que não reina mais sobre a vida dele. Sabe quem é que não reina mais sobre a vida dele? Aleluia, Satanás. Aleluia. Por isso, irmão, que redimir significa reconquistar aquilo que se havia perdido. Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. O perdido foi encontrado. Aleluia. Porque Jesus nos redimiu e porque Jesus vive. Você pode acreditar no amanhã, você pode acreditar no hoje, você pode acreditar no depois de amanhã. Eu não sei qual é a tua expectativa em Cristo, irmão, aleluia, mas eu sei de uma coisa, eu posso afirmar: Jesus, aleluia, morreu, ressuscitou, está à destra do Deus Pai, e a qualquer momento há de vir buscar a sua igreja. Mas é algo sobrenatural, é claro que vai, irmão. Aleluia. Se no nascimento os anjos vieram para anunciar a Maria o propósito, depois no nascimento, antes do
do nascimento, é claro, mas eu digo nascimento. Depois do nascimento, os anjos aparecem aos pastores, irmão, e uma milícia sai louvando ao Senhor e dizendo: paz na terra entre os homens. E ali não vão feliz, alegre, contente, subindo ao céu, louvando ao Senhor. Os anjos estão ali. Se na ressurreição, irmão, a igreja de Deus, o povo de Jesus, não está triste e chorando, os anjos aparecem para dizer assim: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Os anjos estão trazendo e renovando, irmão, as promessas de Jesus, aleluia, na vida do povo dele. Da mesma forma, no dia em que o Senhor Jesus vier, os anjos também virão, porque a Bíblia diz que ele dá ordem aos seus anjos, irmão, e na ordem de Cristo os anjos virão e nos buscarão e nos levarão, aleluia, para as nuvens, para nos encontrarmos com o Senhor, aleluia. Nós estamos aqui para acreditar no sobrenatural, fomos chamados para ser crente, guardar em Cristo Jesus a nossa fé, aleluia. Glória a Deus. Eu não esperava, irmão, eu espero. Eu não esperava, eu espero. Você não esperava, você espera. Mas os discípulos de Emaús estão dizendo: nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. E eles estão voltando, estão indo embora. E a Bíblia diz no versículo 22, olha o que os discípulos de Emaús vão dizer, irmão. É verdade também que algumas mulheres, que eu já falei aqui para os irmãos, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. Aleluia. Quem está dizendo isso, irmão? Os discípulos de Emaús, amém? Os discípulos de Emaús estão dizendo que eles ouviram da parte das irmãs que foram ao sepulcro, o sepulcro estava vazio, afirmaram que viram os anjos e que os anjos disseram que ele vive. Mas para onde estão os discípulos de Emaús? Embora. Sabendo de tudo isso, estão indo? Embora. Por quê? Porque nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Calma, que a tua expectativa no Senhor está errada. Deixa o Senhor Jesus te mostrar na palavra. E a Bíblia diz: de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em toda a Escritura. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Aleluia. Estava tão boa a conversa a respeito da palavra de Deus, porque Jesus estava trazendo para os discípulos de Emaús, irmão, que quando os discípulos de Emaús chegaram na aldeia e foram entrar na casa deles, Jesus fez como se fosse passar, como se fosse embora. E isso é tremendo para nós, irmão. Jesus está ali, está do lado deles, não sabe quem é Jesus, irmão, mas a conversa está tão boa da Bíblia, a conversa está tão boa da palavra de Deus, que a Bíblia diz que ele está trazendo, irmão, desde Moisés e mostrando tudo aquilo que o Cristo havia de padecer. E os discípulos de Emaús estão ouvindo. Está tão bom de ouvir a palavra de Deus, que quando Jesus faz que vai passar, irmão, ele diz assim: fica conosco, entra na nossa casa, fala mais um pouco, aleluia, explica mais um pouquinho para nós. Jesus fez que ia passar, mas na verdade ele queria entrar. Jesus queria entrar, ele quer entrar, irmão, na minha casa, na tua casa. Nós devemos, irmãos, olhar para a palavra de Deus. Escute, porque quando nós, irmão, enchemos o nosso coração de tristeza e não conseguimos mais reconhecer a voz de Deus, e não temos mais prazer nem em ouvir, nem em ler, nem meditar na palavra de Deus, irmão, o nosso coração vai começar a esfriar, vai começar a congelar como essa noite fria que está, irmão, aleluia. Mas a Bíblia diz que quando eles estavam ouvindo a palavra de Deus, o coração deles já começou a arder, irmão, de maneira que começou a bater de novo, começaram a entender pela palavra o verdadeiro propósito da morte de Cristo, e começaram a crer que Jesus Cristo estava vivo. Amém? Porque esse era o propósito do encontro, mostrar que ele estava vivo. Aleluia. Mas eles
ou constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha a Escritura? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Aleluia, meus irmãos, glória a Deus. Essa é a intenção de Jesus. Jesus, irmão, começou a apareceu para Maria Madalena, apareceu para algumas mulheres, já havia aparecido para Pedro, e agora aparece aos discípulos de Emaús, irmão, e eles sentem o coração deles arder enquanto Jesus falava. Quando Jesus some da presença deles, eles tomam, irmão, ali coragem, força, ânimo pela palavra que ouviram, e eles retornam, irmão, na mesma hora. Eles retornam, e quando eles chegam lá, irmão, já não se encontravam os irmãos mais tão tristes. Sabe por quê? Porque já tinha mais gente contando a mesma coisa. Tinha mais gente falando: eu vi, ele está vivo. E outros diziam: ele já apareceu para Simão. E eles entraram ouvindo os irmãos dizendo: olha, apareceu para as mulheres, apareceu para Simão. E todo mundo ouvindo isso. Daqui a pouco eles chegam também querendo contar. Nós estávamos voltando para Emaús, ele apareceu para nós. Ele esteve dentro da nossa casa. Ele está vivo. Aleluia. Essa é a palavra para a igreja. Jesus está vivo. Se nós colocarmos outra expectativa que não seja o grande propósito de Deus, então nós vamos abandonar Jesus, irmão. Mas se nós acreditarmos no grande propósito de salvação, irmão, não há nada que nos tire da presença de Deus, porque sabemos que Ele está vivo. Satanás perdeu, irmão. O inferno perdeu, o inferno perdeu, a morte perdeu. Jesus está vivo. Tem tantas coisas, irmão, que eu espero em Deus. Tem tantas coisas que você espera em Deus. A gente faz visita, irmão, e vai em algumas casas aí, que a gente está ali orando pelas pessoas, irmão, querendo que tanta coisa, tantos milagres aconteçam. Eu estava meditando essa palavra, irmão. A gente ora, muitas vezes ora, quer que aconteça um milagre aqui, um milagre ali, outro milagre lá, irmão. Mas eu quero lembrar de uma coisa: Jesus, quando olha para aquele homem que foi trazido por 4, irmão, ele fala assim: filho, perdoados estão os teus pecados. Às vezes a maior bênção para a nossa vida, irmão, é saber que os nossos pecados estão perdoados. Sabe por que estão perdoados? Porque Jesus está vivo. Aleluia. Jesus morreu, ressuscitou, Ele está vivo. Os nossos pecados estão perdoados. Não há nenhuma condenação para você. Aleluia. Você pode até estar com uma dor hoje aqui, ou quem sabe uma coluna na cabeça, eu não sei qual é a dor. Você pode chegar, você pode vir à igreja, irmão, e você diz assim: eu vou para a igreja hoje eu vou pedir uma oração, quem sabe eu saio curado, ou até determinar, eu vou sair curado. Mas tem uma coisa, irmão: se você não sair, não tem problema nenhum, não dá lugar ao diabo, não entristeça o teu coração, porque a tua expectativa maior, irmão, é o céu. Aleluia. E do céu ninguém te tira. Sabe por quê? Porque Jesus está vivo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Olha para o irmão que está do lado e diz para ele: Jesus está vivo. Aleluia. Olha, Deus chega a chorar, Ele está vivo, irmão. Aleluia. Ele está vivo. E eu olho para a palavra de Deus, irmão, e quando eu vejo os irmãos, já vou terminar aqui, tão triste, irmão, porque Jesus morreu, e Jesus ainda não tinha aparecido para alguns deles, irmão, chorando. Maria Madalena vai alegre contar, e a Bíblia diz que ela vai contar para os irmãos que estavam tristes, e que estavam chorando. Para quê? Para que mudasse aquele semblante de tristeza, que tirasse de dentro deles, irmão, aquela tristeza, que fosse enxugada deles aquelas lágrimas, com essa mensagem: Jesus está vivo. Aleluia. Irmão, pode estar dando tudo errado, Jesus está vivo, irmão. Porque se nós olharmos o mundo espiritual, irmão, é aí que Satanás se aproveita. A tristeza vai crescendo, e olha o que aconteceu com alguns discípulos: já nem estavam mais reconhecendo a voz do mestre. Uns conversando, outros já não reconheciam mais o mestre do lado, mas Jesus estava ali.
Não permitas que a tristeza, irmão, aleluia, tire a tua certeza. Amém? Amém, meus irmãos? Tem certeza? Aleluia, irmão, eu posso voltar para casa com uma dor, mas Jesus está vivo. Satanás não vai dizer assim: e aí, cadê o teu Deus que não te curou? Meu Deus está vivo. Acabou, irmão. Cada um de nós, irmão, a gente pode uma coisa, até fazer um quadro e botar lá em casa para se lembrar sempre, irmão. Pode as coisas não estar dando muito bem, irmão, mas lembra, é isso que é só isso que eu quero pregar hoje. Jesus está vivo e acabou. E é aí que Satanás perdeu. Vocês entendem isso? Entendem como igreja? É aí que Satanás perdeu. Jesus está vivo e agora está vivo dentro de você também. Redimir a Israel. Cleofás e Maria estão indo embora, porque não entenderam que ele não veio só redimir a Israel. Ele veio redimir, reconquistar o que estava perdido. Glória a Deus, não tem ninguém mais perdido aqui. Porque já foi encontrado por Ele, foi resgatado por Ele. Glória a Deus, aleluia. Foi resgatado pelo sangue do Cordeiro. Aleluia, nada venceu Jesus, irmão. Jesus não é coitadinho, Ele é vencedor. Aleluia, nada venceu Jesus, irmão. Tudo que aconteceu com Ele, o diabo não venceu em nada, irmão. Em cada gota de sangue que caía, o diabo perdendo, irmão. Era, irmão. Olha, cada ferida aberta no seu... Cada ferida aberta no seu corpo é o diabo perdendo, irmão. Aleluia. A cruz pesada que ele carregou era o diabo perdendo e a igreja vencendo. Aleluia. Não olhe para Jesus como um coitado, porque coitado ele não é. Ele é vencedor. Aleluia. E ele disse bem assim, irmão: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus é vencedor e aquele que acredita nele é vencedor também. Satanás é quem perdeu. Jesus está vivo. Jesus está vivo, aleluia! Amém? Glória a Deus! Mas aí, você pode vir para o culto de quinta-feira, pastor, que é o culto da vitória. E a pessoa vai lá e diz: Senhor, eu preciso de uma porta de emprego. Aí amanhã a pessoa vai numa fé, vai buscar, e de repente não seja amanhã que a porta se abriu. Mas Jesus está vivo, ela vai saber. Essa é a questão, irmão. Entendeu? Continue acreditando naquele que vive. Se tivesse morto, irmão, perca a esperança e vai embora. Mas todo mundo aqui, até as crianças, e se alegram nele. É como diz aqui ainda: porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Glória a Deus, aleluia. É porque ele vive que os irmãos entraram na prisão. É porque ele vive que os irmãos suportaram o que suportaram. É porque ele vive, só porque ele vive, irmão. É porque ele vive que você suporta, não é verdade? É por ele. É por ele, é por ele, porque você sabe que ele vive. Aleluia, glória a Deus. Vamos colocar em pé, irmão, e vamos adorar e orar e falar com aquele que está vivo, aquele que nos ouve, que nos toca, aleluia, aquele que nos abençoa, irmãos, aleluia. Toda tristeza, todo choro de quem pensou, escute aqui, é só olhar para a Bíblia, de quem pensou que estava só. Porque quem é que pensou que estava só? Já que aconteceu um movimento aqui, que os irmãos ainda estão dentro da palavra. Quem é que pensou que estava só? Quem é que pensou que estava só dentro da palavra que eu preguei aqui? Os discípulos pensaram que estavam só quando, irmão? Quando Jesus morreu. Jesus não está mais presente com nós. Não, Jesus está presente sim. Ele é onipresente. Aleluia. Irmão, é verdade isso, ele está presente sim. É que muitas vezes a tristeza faz com que a gente não enxergue do nosso lado. É que muitas vezes a dor faz com que a gente não... A expectativa às vezes está errada em Cristo. Irmão, todas as coisas serão acrescentadas segundo a vontade dele. Mas uma coisa é certa: ele vive e o diabo já perdeu a tua vida. Aleluia. A tua vida, irmão, a tua vida está na mão dele agora, resgatada, redimida, aleluia, reencontrada. Louvado seja o nome. Tomada das mãos do diabo, irmão. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, inferno, o teu aguilhão? Irmão, não está mais na mão do inferno. Não. Agora você está olhando para o céu. Você está caminhando como um resgatado, redimido pelo Senhor. Aleluia. Tudo por quê? Porque ele vive. Glória a Deus. É por isso que eu quero nessa noite deixar essa palavra, que a igreja se alegre nisso. Ele vive.
Deve ter gente que tem quadrinho dentro de casa, deve ter gente que carrega a camiseta com esse tema e é tão forte. O diabo deve ringir os dentes quando ele olha para você e vê você acreditando que ele vive. Enquanto tiver crente acreditando que ele está vivo, eu não posso reinar. O meu reinado acabou na vida de quem acredita. Glória a Deus. Glória a Deus. O reinado de Satanás acabou porque você acredita. Amém? Glória a Deus, irmão. Estão sabendo disso, irmão? Salmo 37. Está preocupado com alguma coisa? Preocupado com alguma coisa? Jesus olhou e disse assim: o que vocês estão tão preocupados? O que vocês vêm conversando pelo caminho? É que aconteceu assim. Deixa eu mostrar para vocês pela Escritura. Isso tinha que acontecer. Da mesma forma, as preocupações que nós temos no dia a dia, irmão. Olha para a Escritura. A Escritura vai fazer teu coração arder. Você vai entender os acontecimentos. E você vai continuar acreditando. Jesus está vivo, está do meu lado. Não me abandonou. Jesus está comigo. Aleluia. Teu coração vai continuar ardendo, vai continuar fervoroso na presença dele. Eu acredito no que eu estou pregando, porque eu acredito que o Senhor Jesus vive. Aleluia. Se ele não vivesse, irmão, tudo isso aqui era vão, irmão, mas nada é vão. Nenhum trabalho é vão. Nada do que você fez é vão. Nada do que você tem feito é vão. Não. Irmão, aleluia. Em vão andam muitos aí no mundo, irmão. Você está aqui marchando para o céu. Voltando para o céu. Aleluia. Porque você acredita que o Senhor Jesus Cristo está vivo. Glória a Deus. Os anjos, irmão, anunciaram, meus irmãos obreiros, como quem anuncia para renovar de novo a fé dos discípulos que estavam chorando. Escuta isso aqui. Estão entendendo ainda aqui, irmão? Para renovar, vocês viram na Bíblia, né, irmão? O anjo está trazendo a lembrança. Vocês se esqueceram que ele falou para vocês ainda estando na Galileia? Que ele tinha que sofrer, não está na Bíblia, que ele tinha que sofrer na mão dos pecadores, que ele tinha que morrer e que ele tinha que ressuscitar. O anjo falou isso ou não falou? Falou para trazer na lembrança o que eles se esqueceram. Só que quando Jesus sobe de novo e vai embora para o céu, mais uma vez aparecem os anjos, porque os discípulos estão chorando, mas o anjo aparece para dizer: vocês estão olhando para o céu, ele está indo, mas da mesma forma como ele foi, ele vai voltar. Amém. E aí, meus irmãos, os anjos sobem. Sabe por quê? Porque daqui a pouco mais chega as festas e chega o dia de Pentecostes. E aí o Espírito de Deus, irmão, desce sobre os homens, sobre a igreja. E agora, irmão, quem renova a esperança uns dos outros com essa palavra é a igreja. Quem renova a esperança, irmão, uns dos outros com essa palavra, não é mais um anjo que vai aparecer para você para dizer que ele vive, porque era a igreja de Jesus primitiva, a igreja fundada de Cristo ali no início, que perderam a esperança quando ele tinha saído, morrido, quando ele não tinha aparecido para eles ainda. Por isso os anjos estavam renovando a promessa dele aparecer. Mas ele subiu. Os anjos não estão mais anunciando, porque agora quem deve anunciar, como ele mesmo disse antes de subir, é para os seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Essa ordenança não é para anjos. Olha aqui um problema. Essa ordenança não é para anjos. Essa ordenança é para homens. Mas lembrem das mensagens que o anjo trouxe. Falava de Jesus vivo. E aleluia. Essa ordenança é para mim e para você. Que a gente anuncie para as pessoas, irmão, que o nosso Jesus, ele não está, irmão, ainda pregado no madeiro. Não está. A cruz está vazia. O sepulcro está vazio. Todo lugar onde ele passou está vazio, porque ele está vivo. Ele está vivo dentro de mim, está vivo dentro de você. As promessas dele, é isso que nós temos que anunciar, que o nosso mestre está vivo. E é isso que os irmãos anunciavam e saíam pregando o evangelho e falando de Jesus. Quem é que está curando aí, Pedro? Quem está curando é Jesus, que vocês crucificaram, mas ele está vivo e está curando, ele está vivo e está operando, ele está vivo e está salvando. Jesus está vivo. Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode curar o Jeque. Se o Senhor quiser, o Senhor pode operar tremendamente no meio do seu povo. Aleluia. Mas, Senhor, continuaremos acreditando que Tu vives. E não só que Tu vives, mas que Tu reinas. Glória a Deus. Curva a tua cabeça aí, meus irmãos. Amado Deus e soberano Pai celestial, Deus eterno, poderoso,
único Deus e verdadeiro Deus. Olhamos para a Tua palavra, Senhor, ouvimos a Tua palavra. A Tua palavra é fiel e ela é verdadeira. Senhor Deus, não permitas que o Teu povo, os que aqui estão e que ouviram esta palavra, Pai, percam, Senhor, a esperança, porque a nossa expectativa está em Ti, não como quem pode redimir a Israel, não como quem pode entrar e mudar, Senhor, também aqui a nossa nação, a política, as leis, porque nós vimos pela Tua palavra que aquilo que está escrito se cumpre. Da mesma forma, Senhor, que se cumpriu em Ti e que chegou o sofrimento para Ti, as dores para Ti. Eu sei, Senhor, que muitas coisas nós temos que passar aqui na terra, mas Deus, assim como foi anunciado pelos anjos do Senhor, como quem renova, enxuga lágrimas e traz um ânimo, a mensagem de que o Senhor está vivo, nós como igreja acreditamos, Pai, e nos alegramos nisto. O Senhor está vivo, as Tuas promessas estão vivas, as Tuas promessas para a minha casa, as Tuas promessas para a nossa casa, para as nossas famílias, as Tuas promessas para os nossos filhos, Pai, as Tuas promessas para a nossa descendência estão vivas, porque Tu estás vivo. Senhor, o inimigo não pode prevalecer, as portas do inferno não podem prevalecer, ainda, Senhor, que muitas vezes nós venhamos a chorar, ainda, Senhor, que muitas vezes, Pai, venhamos a nos preocupar, todavia confiamos em Ti, aceitamos a Tua vontade, Pai, e aqui estamos, Senhor, dia após dia. O tempo vai passando, mas nós continuamos acreditando na Tua palavra, nós continuamos acreditando nas Tuas promessas, porque o Senhor está vivo. Sentimos, Jesus, a Tua graça, a Tua presença em cada culto, em meio, Senhor, aos louvores, Pai, quando Te louvamos, Pai. E como não Te glorificar e Te engrandecer, uma vez, meu Deus, que eu entendo que nós estamos aqui nesta noite, dentro desta igreja, deste templo, Pai, debaixo deste telhado, protegido por estas paredes, porque o Senhor está vivo. O Senhor é o Deus que providenciou todas as coisas, o Senhor é o Deus que tem provido todas as coisas em nossa vida, Pai. Queremos Te glorificar nesta noite e Te agradecer, em nome de Jesus, ó meu Deus, porque aguardamos a Tua promessa. Assim, Senhor, como o Teu povo foi alegrado por esta palavra, nós nos alegramos em Ti, ó Pai. Eu sei, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor está olhando para o Seu povo, o Senhor está olhando para a Sua igreja. E se nesta noite, meu Deus, alguém estava desanimado, porque algo material que estava esperando não chegou, quem sabe, Senhor, algo que estava esperando financeiramente não chegou, quem sabe, Senhor, a cura ainda não chegou, e por isso, meu Deus, estava triste. Nesta noite nós nos alegramos, não por isso, Pai, porque sabemos pela Tua palavra de que vale o homem ganhar o mundo inteiro sem perder a sua alma, mas enquanto nós estivermos em Ti, a nossa alma está salva, meu Pai. Ainda que não venhamos a ganhar nada no mundo, Pai, nós já ganhamos o céu pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, em nome de Jesus, ó Pai. Abra os nossos olhos, abra os olhos deste irmão, abra os olhos desta irmã, assim como se abriram os olhos dos discípulos de Emaús, ó Pai, e que ferva o coração nesta noite, que venha arder o coração nesta noite, do menor ao maior, do mais velho ao mais novo, Pai, para que possam voltar para o Teu propósito, para que possam voltar, ó Pai, para o lugar onde está o Teu povo, e assim nos alegrarmos todos juntos em Ti, aguardando, Senhor, o Teu retorno. E ainda, meu Deus, aleluia, muitas outras promessas grandiosas que Tu fizestes e que ainda hão de se cumprir. Aleluia. E eu posso afirmar para a igreja, irmão, aleluia, que tudo que Deus nos prometeu, não perca a esperança, jamais abandone a Cristo, aleluia, porque dentro deste tema, aleluia, há uma grande revelação futura. Ele vive, aleluia, Ele vive, Ele vive, e se Jesus vive, irmão, tudo que Ele falou vai se cumprir. Amém? Vai se cumprir na tua vida. Glória a Deus. Irmão, não morreu, não morreu, irmão, está vivo, porque Jesus está vivo. Glória a Deus, irmão.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem se alegra nisso, da glória ao nome do Senhor? Aleluia! Agora não tem anjo mais anunciando, mas tem homens e mulheres de Deus. Aleluia! Que sabem que Ele vive, porque Ele vive, o amanhã pertence a Ele. Aleluia! Glória a Deus! A nossa amanhã pertence a Ele, a nossa família pertence a Ele, tudo pertence a Ele, Ele tem cuidado de nós. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eu quero aqui agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Meus irmãos, hoje faz aniversário, hoje eu estou de aniversário, irmão. Faz 14 anos que eu nasci. Há 14 anos atrás eu estava nascendo para Jesus. Perdido, irmão, sim, antes de conhecer, mas redimido quando acreditei. Reencontrado, resgatado, e para a honra e glória do Senhor Jesus. 14 anos hoje, irmão, pela graça de Deus. Aleluia. Eu e minha esposa nós dizemos no mesmo dia. Aleluia. Também hoje é o dia do namorado, irmão. Mulher é mais apaixonada que o homem. Não sei se as irmãs vão concordar, as mulheres são mais, né? Não sei os irmãos que estão aí. Eu ganhei presente de manhã cedo. De manhã cedo chegou o meu presente. Quer eu nem tinha me acordado ainda. Quer o teu presente agora ou quer depois? Aleluia. Eu disse para ela: pode trazer minha caixa de ferramenta, que eu já sabia que era. Como é que tu sabe? Eu sei. Trouxe minha caixa de ferramenta, irmão. Acorda aí, o que? Tem café na cama. Eu tive café na cama e presente, não sei vocês. Se não tiver, não dá tempo ainda de falar para as irmãs aí, cadê a janta? Não, deixa eu dizer, quando eu cheguei em casa, o almoço vai ser um pouquinho mais tarde, eu estou fazendo um almoço especial. Ele disse: eu não comprei nada. Mas eu cortei a linguiça e a carne. Já fiz alguma coisa, bem? Glória a Deus. Eu quero também dizer que dá aqui a oportunidade ao pastor Gabriel, que vai dar, disse para ele, vai estar se declarando para a irmã Sabrina nesse dia. Os irmãos podem sentar em nome de Jesus, irmãos. Nós vamos ver o que ele vai dizer para Sabrina. Porque ele está, eu não sei se ele esqueceu, mas hoje é aniversário.